Oi, pessoal, boa madrugada. Eu me chamo Cleiton Almeida. Eu vou fazer uma, uma atividade, uma ação performativa experimental com vocês, enquanto eu vou falando um pouco mais sobre a minha trajetória, a minha pesquisa, enfim, um pouco mais sobre mim. É, eu vou, quero que esse momento seja algo bem informal, assim, sem muitos, muita caretice. Eu me chamo Cleiton Almeida, como eu já disse, tenho 21 anos, sou estudante da Escola de Belas Artes. Atualmente eu curso artes cênicas, cenografia, mas eu me formei em artes visuais e escultura ano passado. E agora também, além de cenografia, a graduação em cenografia, eu sou estudante do mestrado em Estudos Contemporâneos das Artes na Universidade Federal Fluminense, no PPGCA. E eu sou de Rondônia, natural de Rondônia. Eu moro no Rio de Janeiro desde 2016. E a minha escolha pelo Rio de Janeiro foi principalmente pelo carnaval. Eu sou uma pessoa totalmente carnavalesca, totalmente sambista. E desde sempre, assim, desde as minhas memórias mais distantes, assim, eu sempre gostei de carnaval, acompanhava pela televisão o desfile das escolas de samba, torcia, cantava, sambava. E aí, quando chegou o momento de escolher uma profissão, né, de ter uma formação, eu optei por vir ao Rio de Janeiro estudar arte, com o objetivo de ser carnavalesco, na verdade, a princípio. Só que quando eu entrei, né, para a universidade, eu conheci um mundo de possibilidades que até então eu não tinha acesso, assim. Para mim, em Rondônia, a arte era uma coisa muito do que a gente vê assim pela TV, né? De quadro, museu, galeria, pintura, escultura, uma coisa bem assim formal mesmo, bem tradicional, clássica. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, eu fiz um semestre no curso de artes da UF e me aberto assim um mundo totalmente novo. Eu descobri assim que a arte era muito mais do que aquilo que eu tinha acesso em Rondônia. E aí, além de ser carnavalesco, eu comecei a desejar ser artista visual e um artista pesquisador da arte, né? Então, durante a graduação, que posteriormente eu troquei para a UFRJ, eu comecei a pesquisar o carnaval não só como uma manifestação, mas também como uma linguagem. E aí eu descubro nos escritos do teórico russo Mikhail Bakhtin a teoria da carnavalização, que é algo que ele, que ele gera nessa teoria a partir de estudos literários. E aí eu pensei, caramba, que legal. A carnavalização não é só desfile de escola de samba. Carnavalização é um um ato, né? Uma língua de fato que dá vazão a palavras, a novas maneiras de se comportar, de se entender na sociedade. E a partir dessa teoria da carnavalização, eu começo a pensar nos meus trabalhos, na minha experiência com a arte, como como maneiras de tratar das questões que me afetam. São sempre questões assim que eu experiencio com o meu próprio corpo no dia a dia
a tratar dessas questões pela língua do carnaval, né? Usando a carnavalização como uma ferramenta. E aí eu desenvolvo diversos trabalhos em escultura, em instalações, objetos, que falam por exemplo, em paralelo ao meu curso, a minha experimentação com a arte, né? Pensando mais no que seria uma arte contemporânea, eu desenvolvi trabalhos de carnaval, né? Como carnavalesco, de fato. E, e entre esses trabalhos está um carnaval de maquete, numa liga chamada UESM, União das Escolas de Samba de Maquete. E aí, nessa liga, são desfiles em miniatura, né? Os carnavalescos caracterizam bonecos, assim, de 1 centímetro e pouco, assim, aquelas bonequinhas peladinhas que vende no Mercadão de Madureira, assim, sabe? E fazem maquetes de carros alegóricos. É uma coisa bem realista, assim. É como se fosse realmente um desfile em maquete. E depois dos desfiles prontos, a gente filma e coloca no YouTube. Só que assim, eu participava e depois do desfile eu ficava com aquele monte de boneco sem ter o que fazer, né? Guardado em caixas. E aí, a partir das provocações da universidade, eu comecei a pensar em como que esses bonecos, já sem o sentido original, né? Já depois do desfile, como que eu poderia ressignificá-los. E aí eu começo a fazer algumas instalações em que esses bonecos, na verdade, se tornam alegorias de diferentes questões. Como, por exemplo, tem uma instalação que eu chamo de Fila dos Marginalizados, que eu disponho esses bonecos no chão mesmo, eu colo eles no chão em uma distância de mais ou menos 10 centímetros entre cada um. E aí vira uma instalação assim de 300 bonecos no chão, enfileiradinhos assim, mas essa fila ela pode fazer desenhos pelo espaço, em que eu debato um pouco sobre como que os nossos corpos, os nossos desejos, eles são marginalizados por esse olhar que está acima, né? O próprio público tá nessa em pé, né? Fica o objeto numa visão periférica, à margem do olhar. E aí eu faço outra instalação também com esses bonecos de maquete, chamada Empilhamento Popular, que eu faço um monte de boneco um em cima do outro, assim, numa estrutura de montanha, para falar um pouco sobre como os nossos corpos são amontoados em diversas situações no dia a dia. E, por exemplo, nos transportes públicos, nas filas, enfim. Só que depois dessas primeiras experimentações com os meus trabalhos de maquete, eu comecei a entender que o carnaval, para mim, ele era muito mais do que um simples gostar, sabe? Eu não simplesmente ia às quadras das escolas de samba. Para mim era algo muito mais sagrado, assim. Eu sempre fui uma criança e um adolescente religioso. Eu, eu era católico, frequentava a igreja toda semana. E quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu abandono esses costumes. E o que se torna minha rotina é frequentar esses espaços carnavalescos, esses territórios do carnaval. E aí eu proponho uma. Eu chamo de uma autoficção porque a partir do momento que eu trago para a arte, eu não me importo mais se é uma coisa, uma pura verdade. Eu me permito também fantasiar as minhas experiências. Mas realmente parte de uma coisa que eu sinto, que me afeta, que é essa experiência do carnaval, de viver o carnaval como uma religião, de estar nesses territórios sagrados
como as quadras, a rua, a Marquês de Sapucaí, de vivenciar esses lugares como se fosse a minha religião. E aí eu chamo isso de carnavalismo. Então, quando me perguntam, eu falo que eu sou carnavalista. A minha religião é o carnaval. E aí eu utilizo o espaço da arte para moldar essa religião, para estruturar ela, para construir ela sobre as ruínas do que das minhas experiências passadas com o catolicismo e também com outras religiões que eu tenho contato com o carnaval, principalmente as de origem afrodiaspórica. Então, na verdade, o carnavalismo ele é uma grande montagem, uma grande paródia, talvez, do que do que eu do que eu absorvo dessas outras religiões. E atualmente o carnaval ele me abriu um olhar para, na verdade não é o carnaval, né? São são essas experiências que o carnaval me proporciona. E aí não só dentro das escolas de samba, como também essas outras experiências artísticas que utilizam da carnavalização como língua. E aí eu chamo a Tropicália de movimento carnavalista, a esse movimento de divas pop que a juventude do século XXI tem vivido com essa imersão de várias cantoras drag queens e de corpos não binários que começam a dominar esse cenário musical. E eu vejo nisso muito um movimento carnavalista, não no sentido dessa coisa, o carnaval, escola de samba, mas de subverter um espaço, de subverter um padrão. E, e aí eu vejo nesses lugares a possibilidade de dar, de dar pele, de escorporar alguns afetos que me atravessavam e que eu guardava. Porque, por exemplo, eu sempre fui uma criança muito reprimida. Eu sempre tive desejo de ter uma outra visualidade, de dar uma outra visualidade para o meu corpo. Só que eu nunca pude fazer isso por diversos motivos estruturais, né? Venho de uma família muito religiosa, com um pensamento muito pautado no, na filosofia cristã, em todo esse contexto machista escolar que a gente enfrenta na nossa sociedade. Então eu sempre guardei esses desejos e desloquei ele para brinquedo, para desenho. E aí eu vejo na arte e com essas experiências carnavalistas, pelo carnavalismo, uma possibilidade de explorar novas visualidades do meu eu. E é nessa vibe que eu me encontro hoje, de procurar como encontrar novos corpos dentro do meu corpo, encontrar diferentes eus que podem modificar, transmutar a minha aparência. Eu tenho bebido muito nas fontes da teoria queer, mas também no corpo tópico, no corpo encantado. E eu acho que todo esse processo de escorporar coisas, escorporar eus que se encontram dentro da gente, parte de um movimento primeiro para dentro, né? De buscar se entender.
E é uma coisa também muito, é um processo muito íntimo, muito experimental, que reflete muito o que se passa naquele momento que você tenta fazer essa escorporação, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando colocar na minha pele uma parte de mim, uma parte do que eu acho que sou eu, né? Porque também tem isso, acho que eu acredito que nós somos muitos eus e o nosso contexto social, a maneira como o sistema político da nossa sociedade encara essas questões do que é uma identidade, né? Essa cobrança de ter uma identidade, de não fugir da sua identidade, de não fugir daquilo que você é. Eu acho que isso é tudo muito questionável, porque ninguém é uma coisa só. Acho que todos nós temos muitos nós dentro de nós. Acho que existem muito eus que nos habitam. Eu encontro na maquiagem, nas tintas e no meu corpo uma possibilidade de colocar pra fora esses eus que me habitam. E aí vocês podem se perguntar: ah, você é uma drag queen? Não, não sou uma drag queen, pelo menos ainda não. Não sei se no futuro eu possa ser, mas no momento não se trata disso. Eu não tenho buscado uma feminilidade ou trazer pra fora uma figura feminina que talvez esteja dentro de mim. É muito mais sobre colocar pra fora desejos, angústias e de experimentar novas maneiras de parecer também, além desse binarismo, sabe? Além de uma imagem masculina, de uma imagem feminina. Quando eu, quando eu me permito fazer esses processos, eu não fico pensando se eu tô parecendo alguma coisa. Fico pensando no que eu quero parecer, talvez o que eu queria parecer, se eu pudesse ter essa escolha. E aí o legal disso é porque cada dia a gente quer se parecer com alguma coisa. Eu acho que a partir do momento que a gente se liberta dessa necessidade que tentam nos impor, principalmente com o pensamento colonial, colonizador, tenta tenta impor aos nossos corpos, né, de ser fiel a uma identidade, ser fiel a uma escolha que você tem que ser aquilo, se você escolheu, se é da se é do seu destino ser. E eu acho que todo mundo tem a possibilidade, tem o direito de tentar ser outras coisas, né? Por exemplo, atualmente eu tenho. Durante muito tempo eu me considerei um homem homossexual. Só que hoje eu tenho me perguntado se é isso mesmo, porque eu não acho mais que eu seja um homem, não acho mais que eu tenha desejo só por homens, mas esse é um processo individual de cada pessoa. E eu tenho tentado trazer essas minhas angústias com o meu próprio corpo, com essas minhas identidades para o meu trabalho artístico, de como a arte ela permite performar esses novos gêneros que podem ser criados, né? Porque o gênero ele é uma criação, né? Alguém criou
construiu esse conceito um, do que seria o homem, do que seria a mulher, pensando a nossa sociedade ocidental, né? Moderna. Alguém criou isso e a gente segue. As pessoas seguem isso sem nem questionar. Sem nem perguntar se é isso mesmo. Por exemplo, durante muito tempo eu cortei o meu cabelo, primeiro por influência da minha mãe, né, e do meu pai, porque eu tinha um cabelo lindo, maravilhoso. E aí o meu padrinho uma vez disse pra minha mãe que o meu cabelo era uma tigelinha, assim, sabe? Lindo. E o meu padrinho uma vez disse pra minha mãe que o meu cabelo era cabelo de viado. E isso eu devia ter o quê? Uns 6, 7 anos. E eu lembro muito bem disso, dele dizendo isso pra minha mãe. E aí, a partir desse dia, minha mãe começou a cortar o meu cabelo com a maquininha, assim, raspar na maquininha um, dois. E eu sofria toda vez que eu tinha que ir pro cabeleireiro. Só que depois de um tempo eu comecei a me acostumar com aquela identidade, né, do cabelo curtinho. E depois, por muito tempo, eu só conseguia me identificar no espelho com o cabelo curtinho. Se meu cabelo ficava grande, eu começava a ficar agoniado, começava a me incomodar de fato, e eu nunca tinha parado para refletir sobre aquilo. E hoje, nesse processo de quarentena, que a maioria das pessoas ficou muito tempo sem poder cortar o cabelo, imagino eu, né? Porque tudo fechado, enfim. Eu fiquei com o cabelo enorme. E eu comecei a refletir sobre aquilo porque a partir de determinado momento eu gostei do cabelo grande. E agora, recentemente, eu cortei o cabelo e eu não quero mais ficar com o cabelo curto, sabe? Agora eu entendo que por muito tempo eu me acostumei com uma identidade de cabelo curto sem nem poder me dar a experiência de ter o cabelo grande. E a mesma coisa com a barba. Por muito tempo eu tirei a barba porque me trazia uma masculinidade que me machucava, que eu não queria ter. Engraçado porque isso justamente contradiz o cabelo, né, que me dava a masculinidade. E a barba, pelo contrário, ela me agoniava, eu não queria ficar com a barba. E atualmente eu já tenho pensado o contrário. Eu tenho pensado que eu quero ficar com a barba, porque ela não me incomoda de fato, assim. O que ela me incomodava, na verdade, era o que eu achava
que ela me incomodava em cima de conceitos que eu nem tinha parado para refletir sobre, sabe? E eu acho que essas experiências com o corpo, de conhecer mais o próprio corpo, de parar para refletir sobre o que é o eu, né? O que é uma identidade, o que é uma, uma construção de corpo, de que critérios você se construiu, como, do que é um gênero, se você se identifica com tudo o que você, o que supõe-se que você teria que se identificar com o seu gênero. E a partir dessas reflexões a gente começa a entender muitas coisas que nos angustiam, mas que a gente não para entender. E aí, por exemplo, hoje aqui agora com vocês, eu tô, enquanto eu falo, eu vou colocando pra fora o que tá se passando dentro de mim nesse momento, e eu queria fazer uma coisa mais alegre, né, para celebrar essa oportunidade de estar aqui no EI, estar fazendo essa experiência na madrugada, mas hoje eu tô muito aflito, não tô legal, então tá saindo uma coisa um pouco mais soturna, né? Mas também é isso. É um eu possível, né? É um eu que tá aqui dentro e que é externalizado. Mas que eu vejo uma beleza também. Porque de alguma forma sou eu. Um outro eu. E a cada vez que eu me olho no espelho, eu me encontro. Eu me encontro nessa outra imagem. No espelho não, né? Na câmera. Mas a câmera não deixa de ser um espelho também, né? Esses processos de criar novos eus, de gerar novos eus, né? São muito interessantes porque às vezes esse eu não tem uma imagem, né, dentro da nossa mente assim, da nossa cabeça. Muitas vezes a gente sequer sabe que imagem tem esse eu, né? Eu não sei quem eu sou hoje. Eu sei que meu nome é Clayton, que eu tenho 21 anos, que eu sou artista. Essas coisas eu sei, mas eu não sei qual é a imagem que eu queria ter hoje. Não sei, sinceramente, assim. Se eu pudesse, se pudessem me dar assim uma escolha, assim, um super poder, viesse assim um deus do carnaval assim, surgisse assim na minha frente
saísse aqui da câmera agora, assim, alguém que tá aí no chat tem uns. É um deus, assim, uma deusa, um deus super poderoso, assim, me dá a opção de escolha, assim. Quem é você hoje? Me fala, assim, quem é você hoje? Que imagem você quer ter? Assim, que corpo você quer assumir agora? Assim, me desse essa possibilidade. Eu, sinceramente, não saberia responder, porque eu não sei qual é a minha imagem hoje. Eu não sei que forma o meu eu tem hoje. E eu não sei nem se eu queria ter me fixar assim em outra imagem. Eu acho que é muito mais interessante esse processo de construir imagens aos poucos, de cada dia construir uma nova imagem, de olhar assim e não reconhecer mais a imagem de quando eu comecei a live, mas de me identificar de alguma maneira, de poder dizer que essa figura, que esse corpo que tá na imagem sou eu. Um eu que eu não sei descrever, que eu não conheço, mas que sou eu. É um eu gerado, é um eu escorporado. Essa provavelmente é a imagem que, com certeza, na verdade, nem provavelmente, é a imagem que eu gostaria que vocês conhecessem hoje. Porque hoje esse é o Clayton. E hoje esse é o melhor Clayton que vocês poderiam conhecer, é o melhor Clayton que eu poderia mostrar pra vocês. Mas com certeza amanhã não seria esse.
Queria escrever uma frase aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Vai virar um monte de palavras. De letras, na verdade, né? Consegui escrever. Depois eu levanto e mostro. Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é isso. O meu trabalho é esse. É gerar novos eus. É procurar na minha pele imagens minhas, imagens do que eu poderia ser, do que eu seria, do que eu queria, do que pode ser eu. Às vezes dá certo, às vezes não. Acho que hoje aqui com vocês deu certo. Bom, também certo ou não é um critério muito subjetivo, né? O que eu digo certo ou errado é no sentido de que hoje, aqui nesse breve momento, eu consegui me identificar com a imagem formada no final. Hoje eu acho que esse realmente sou eu. Esse realmente é o Clayton. Vocês estão conhecendo o Clayton hoje, mas amanhã, com certeza, vocês não vão me conhecer porque já vai ser outra coisa. Acho que pra terminar só falta uma coisinha. Cadê? Ah, tá aqui no meu colo. Muita doideira a gente fazer isso durante a madrugada, né? Jamais imaginei que 2h22 da manhã eu estaria numa live, num outro perfil que não é o meu, né?
conversando com pessoas que com certeza eu não sei quem são e me apresentando assim de maneira tão íntima, porque pra mim isso daqui é muita intimidade. Vocês estão conhecendo um eu que só quem só quem assistir esse vídeo vai conhecer. Esse sou eu da insônia. Um eu aflito, um eu angustiado, mas um eu feliz ao mesmo tempo em estar participando desse evento, dessa iniciativa super legal. Um eu gerado. E é interessante porque não sei se vocês estão percebendo que eu tô me olhando muito, porque é algo super. É super novo pra mim, mesmo eu falando que sou eu, que é uma imagem de mim, eu também tô me conhecendo, conhecendo essa imagem, esse eu. Então é muito legal esse processo de também se observar, porque é uma coisa física, né? Assim, tátil, realmente estar se vendo, mas é algo também muito alegórico, muito metafórico, né? De se entender muito além dessa imagem, de, de se entender mais no que é esse processo, né? De procura de novas visualidades do ser. Então é isso. Eu tenho um tecido aqui. Doideira. Acho que é isso, gente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa experimentação, essa live com vocês. Muito obrigado ao Way, muito obrigado à Galeria Fábrica também, que foi quem me proporcionou estar aqui. Muito obrigado a todos que estão aí e que vão assistir esse vídeo em algum momento. É isso. Um grande abraço, um grande beijo. E quem puder, quem quiser me seguir na minha rede social, no meu Instagram, provavelmente daqui a pouco eu vou fazer umas fotos mais conceituais desse Clayton que eu acabei de conhecer e vou postar lá amanhã. Então, quem quiser seguir é @artclayton, ARTCLEITON. É isso, gente. Uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa insônia, um bom dia e até mais.